Uma das grandes dificuldades encontradas enquanto psicóloga trabalhando em escolas era a equação dos problemas das crianças e dos adolescentes com relação à aprendizagem. Os pais se sentem muito vulneráveis, muito desorientados e por isso hoje eu vim trazer um vídeo com o título Meu filho não consegue aprender. O que pode estar havendo? Para mais vídeos como esse, se inscreva no meu canal, ative as notificações e ao final deixe o seu joinha. Meu nome é Cláudia Gindre, eu sou psicóloga psicanalista com experiência nas áreas clínica e escolar. O tema de hoje é sobre a aprendizagem escolar. Seu filho estuda e não consegue aprender? Algo errado deve estar acontecendo, não é mesmo? Precisamos investigar para saber qual é a fonte do problema. Isso pode acontecer por conta da forma como ele está estudando, por um problema de aprendizado ou algum problema como TDAH, transtorno de déficit de atenção. Para isso, é importante buscar um atendimento médico, psicológico ou psicopedagógico. O importante é que não se precipitem tentando encontrar a resposta sozinhos. Há muitas alternativas e vou apresentar algumas possibilidades para que vocês entendam um pouco mais. O primeiro e mais simples problema é o da metodologia de estudos. É importante testar diferentes formas de se estudar até achar a mais eficiente. Existem umas mais comuns que funcionam para mais estudantes, mas não necessariamente o que funciona para uma pessoa irá funcionar para outra. Então, incentive-os a testar todas as formas até encontrar a que eles mais se adequam. Aqui no meu canal há vídeos que falam sobre o tema e sugerem algumas maneiras diferentes de aprender. Aproveitem para se inscreverem, pois esse é um assunto que sempre estará por aqui. Além disso, também há textos sobre esse tema no meu blog. Acessem o site e leiam com bastante atenção. Há muitas alternativas de metodologias e muitas vezes alguns ajustes fazem toda a diferença. Também é importante lembrar que sem dedicação dificilmente haverá sucesso. Desse modo, testar novas metodologias ajudará bastante na medida em que haja implicação do estudante na própria tarefa de estudar. Isso será para tudo na vida. Assim, tem sido para mim, com certeza para você, e não será diferente para os nossos filhos. Em segundo lugar, se a condição for de aprendizado, as diferentes metodologias de estudo provavelmente não serão suficientes para melhorar o rendimento escolar. O buraco estará mais embaixo e ele precisará de um processo mais longo para melhora. Esse problema afeta cerca de 15% de nossas crianças e pode influenciar na absorção de uma habilidade ou mais. Os problemas são mais comuns são a dislexia, a descalculia, a desortografia e distúrbios com a linguagem, entre tantos outros. Sendo um pouco mais clara, a dislexia consiste numa dificuldade de aprendizagem que afeta a leitura e a escrita. Algumas palavras podem ser suprimidas durante a leitura e a escrita torna-se confusa, impactando todo o processo interpretativo, que é uma condição importante para todas as disciplinas escolares. A descalculia afeta aquelas crianças que têm dificuldades com os cálculos e, consequentemente, com a matemática. Para os estudantes das séries mais avançadas, esse problema atinge, em geral, o conjunto de disciplinas que terá no cálculo a base para a resolução de suas questões. A desortografia impacta as pessoas que têm problemas para formar letras quando escrevem. Isso pode gerar um texto incompreensível de ser lido ou a apresentação de erros ortográficos. Já nos distúrbios com a linguagem, as crianças que têm dificuldade para entender a linguagem oral e escrita são as mais impactadas. Em alguns casos ainda, as dificuldades escolares resultam exclusivamente de problemas emocionais. A escola é quem reúne as melhores condições para construir junto com a família essas hipóteses. É muito importante considerar que as parcerias são necessárias e, em alguns casos, até indispensáveis para levantar hipóteses. Em caso de problemas emocionais, seu filho será encaminhado a um psicólogo e iniciará encontros periódicos. É bom lembrar
que a psicologia possui várias linhas e ele não necessariamente se adaptará à primeira. Também é importante que a família se informe sobre a abordagem desse profissional e como será o trabalho. Afinal de contas, se será uma parceria, é importante que haja afinidade. Bem, a pergunta agora é: como saber se meu filho tem dificuldade de aprendizagem? Esse trabalho deve ser feito junto ao psicólogo escolar, que vai ajudar a avaliar e guiar seu caminho. E, caso necessário, poderá indicar outro especialista para consultas periódicas. Esse especialista irá acompanhar o seu filho mais de perto e poderá, além de descobrir se de fato é um problema de aprendizagem, trabalhar nisso, fazendo com que afete cada vez menos o dia a dia dele. É muito importante que ele entenda a relevância desse trabalho e que leve a sério para que funcione. Além disso, os pais precisam estar sempre atentos. Nenhum profissional sozinho terá o mesmo êxito se não houver essa atenção. A escola, da mesma forma, precisa se manter de olho no aluno. Um outro diagnóstico muito comum é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Eu já falei dele aqui hoje, o TDAH. Ele se caracteriza por sintomas como a dificuldade de manter o foco e prestar atenção, dificuldades de memorizar informações, a hiperatividade é um dos sintomas possíveis, a impulsividade. Esses sintomas são extremamente prejudiciais aos aprendizes e, dependendo de como ele afeta o indivíduo, será decidido qual tipo de tratamento mais adequado. Independente de qual seja o caso do seu filho, é preciso estar acompanhando o desempenho dele. Quanto menor ele for, mais atenção e cobrança será necessária. Com o tempo, ele vai pegando ritmo e se acostumando com a rotina de estudo. Qualquer dúvida, deixe nos comentários ou mande direct pelo meu Instagram, @ClaudiaGindre Psicóloga.